capítulo 15, né? Evangelho segundo escreveu Lucas, o evangelista, narra 3 parábolas, as quais têm o mesmo ponto em comum. Qual é o ponto em comum? A restauração de algo perdido. Essas 3 parábolas, elas descrevem 3 momentos, 3 situações de perdas. Alguém, de forma quase que de um gracejo, diz que esse é o capítulo dos achados, ou dos perdidos e achados da Bíblia. Capítulo 15, segundo escreveu o evangelista Lucas. Nós podemos observar nesse capítulo, ou nessas 3 parábolas, que inicia com 100 ovelhas, e uma se perde, se desvia. Depois fala de 10 moedas, que uma foi perdida. E depois fala de 2 filhos, que um também se perde abandonando a casa do seu pai. Percebam que é uma proporção bastante significativa. Começa com 1%, depois vai para 10% e finaliza com 50%. A ovelha que se desviou foi por conta do descuido. A moeda que fora perdida por negligência. O filho que foi embora da casa do pai por ingratidão. São 3 pontos que são fundamentais na caminhada do cristão nesta terra, em todos os aspectos. O descuido pode nos levar ao fracasso. A negligência, da mesma forma, mas a ingratidão, ela fecha as portas na nossa vida. A ingratidão é uma das coisas terríveis que podemos fazer nesta vida. Então olha para mim, por favor, abra o seu coração para receber essa palavra. Não seja ingrato em momento algum na sua vida. Não vire as costas para quem te estendeu a mão, mesmo que você tenha motivos para isso. A palavra de Deus nos ensina que a ingratidão, ela fere. Ela é capaz de destruir por dentro. Maldade não é certo, mas a ingratidão é pior do que a maldade. Nessas 3 parábolas, há sempre um processo de busca e de espera. Felizmente, as 3 parábolas terminam com a alegria do reencontro, por encontrar algo que estava perdido. Hoje eu estava ali com um amigo, e o moço disse: eu perdi um cheque, vocês viram? Eu falei: moço, não vimos. Ele volta triste. Daí a pouco ele volta lá onde a gente estava e diz: eu encontrei o cheque, está aqui. E eu disse: eu me alegro com você, porque eu estava vivendo exatamente desde anteontem, pensando sempre sobre a alegria do reencontro. Oh, glória a Deus. E eu disse: eu me alegro com você, meu irmão, nunca te vi na vida. Glória a Deus. Ele disse: Deus é Pai. E eu disse: é mesmo, aleluia. O reencontro com algo que perdemos é sempre um momento de alegria na nossa vida. Aleluia. Fica bastante claro que as 3 parábolas possuem a mesma lição central. Deus ama os pecadores, se alegra na salvação deles
e festeja sempre a volta de um filho ao lar. Nós estamos passando por épocas de indiferenças. O sistema está nos levando para esse caminho, indiferentes. Eu não me alegro mais com a alegria do meu próximo. Por quê? O sistema nos leva a uma competitividade. Se alguém se dar bem, se estiver no mesmo ramo que eu, o sistema competitivo que nós vivemos nos leva a pensar: por que não eu, por que ele? E eu quero te convidar que uma das coisas que traz alegria ao nosso coração é nós nos alegrarmos com as alegrias, com as vitórias de alguém. Pastor, e o que é que isso vai trazer para mim? Vai trazer alegria para o seu coração. Festeje a vitória de alguém. Eu tenho ensinado aqui na igreja. Termina uma semana, fez um negócio. Tem que ser um negócio extraordinário? Não. Se não tiver nada para comemorar assim, uma coisa extraordinária, está vivo, chama a esposa, o companheiro, o esposo, o filho, e diz: vamos festejar mais uma vitória, uma semana que nós estamos servindo a Deus, estamos aqui porque Deus nos sustentou, passei num concurso, vamos festejar, vamos alegrar nos momentos da nossa vida, porque a vida passa. Nós aprendemos a murmurar, a falar muito sobre pontos negativos, abrindo mão dos momentos especiais na nossa vida. E eu te convido a ter esse propósito na sua vida. Vou casar, faz a festa, irmão. Encontrei uma pessoa, uma namorada, encontrei alguém para a minha vida, festeja. Deu certo aquele negócio, aquele trabalho, aquela coisa, faz uma festa, meu irmão. Mas eu não dou conta de fazer uma festa. Que a gente só pensa em coisas assim. Se eu tivesse condições, eu ia fazer um banquete. Não. Puxa a mesa para fora de casa e faz uma diferença lá, uma mudança. E diz: hoje é festa nesta casa. Jesus atendeu o meu pedido. Eu encontrei o que eu tinha perdido. Vou fazer festa. Embora esta parábola seja mundialmente conhecida como a parábola do filho pródigo, a lição dessa parábola não é a fuga do filho pródigo, rebelde, nem mesmo o seu arrependimento de volta ao lar. Mas o que é mais forte nessa parábola é o amor do pai, que está gracioso para receber o seu filho de volta. Isso é o ponto mais alto dessa parábola. É o filho que se arrependeu? Não. O ponto mais alto nessa parábola é o amor do pai para receber um filho maltrapilho que perdeu tudo que possuíra, e ele o recebe com um abraço e um beijo. Aleluia! Aprenda que a coisa mais importante na minha e na sua vida é o amor do pai que está sobre a nossa vida. Aleluia! O pródigo não valorizou o conforto do lar, nem a companhia do pai e do irmão. Ele também pediu a sua herança antecipada, que era uma forma de desejar a morte do seu pai. Rompeu os laços com sua família de forma tão radical e saiu para uma terra bem distante para viver na dissolução, esbanjando os seus bens com os prazeres do pecado. O pródigo, com profunda ingratidão, pisou em cima do amor do seu pai, esmagou e colheu por conta disso frutos amargos. Ele jogou por terra os valores morais aprendidos com o pai. O
pródigo voltou para casa maltrapilho, sujo, arruinado, falido. O pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija, o restaura e celebra com festa a volta do seu filho. É o pai quem nos protege contra as astutas ciladas. Repitam comigo essa frase. Diga: é Deus quem me protege das astutas ciladas. Enquanto aquele filho estava junto com seu pai, ele tem uma proteção 100% na sua vida. Mas aquele filho começa a olhar lá fora. Olha para mim, por favor. Uma das coisas perigosas na nossa vida é quando nós começamos a olhar lá fora. Na cabeça daquele jovem, ele dizia: eu tenho condições de pegar a minha parte da herança e ir embora, cuidar da minha vida. Eu imagino que aquele jovem chegou a pensar: eu tenho condições de pegar a minha parte e fazê-la multiplicar, porque eu sou inteligente, eu sei onde eu vou investir o dinheiro, eu sei o que eu vou fazer. Olha para mim, quem cuida de mim, de você é o Pai. Se sairmos da presença do Pai, nós somos passivos de sofrer grandes consequências na nossa vida. Aquele moço começou a fazer contas, dizia às vezes: meu pai não sabe negociar tão bem, e é por isso que a gente não cresce. Mas enquanto ele estava sob os cuidados do pai, estava tudo protegido, as coisas estavam indo bem, não tinha prejuízos, não era maltratado, havia uma cobertura. E você e eu, meu irmão, enquanto estivermos debaixo das proteções do nosso Deus, nós somos guardados. Eu disse aqui hoje de manhã na escola dominical: você acha que o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, ele consegue atingir a Deus? Não consegue. Porque Deus é maior do que o inimigo, Deus é maior do que todos, Deus é maior do que tudo e de que todos. O profeta Isaías descreve o tamanho de Deus, diz que o céu serve para ele passar caminhando, aleluia. A água do mar cabe na concha da sua mão. Oh, glória a Deus. Só para a gente pensar um pouco o tamanho desse Deus que você e eu servimos. Será que Deus vai lá pegar a água do mar com a mão? Não, é para a gente ter ideia que esse Deus é grandioso. Ele é maior do que o meu problema, do que o seu problema. Ele é Deus nos céus e na terra. Aleluia. Será que Deus atinge a gente estando debaixo da proteção de Deus? Faça assim com o seu dedinho, diz: não, Ele não atinge a gente que estando debaixo da proteção. Nós lemos aqui hoje, se não me falha a memória, Salmo 18. Salmo 18 dizendo que Deus é o meu alto refúgio, Ele é o meu escudo. Pastor, e como que a gente é atingido? A gente pode ser atingido em duas situações: quando Deus permite, e exemplo disso temos o patriarca Jó, e quando a gente sai debaixo da cobertura de Deus. Esse filho que nós estamos falando aqui, ele foi veementemente agredido pelos problemas. Ele foi ao ponto mais baixo, ao ponto de desejar se alimentar com o alimento dos porcos. E mesmo assim alguém dizia: não, a comida é dos porcos. Chegou ao pior da vida, desceu a um baixo nível. Por que aquele jovem passou por isso? Porque ele saiu debaixo da proteção do Pai. Diga para quem está perto de você: meu irmão, vamos fazer um pacto, minha irmã, não vamos sair debaixo da proteção de Deus. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Ele vai contando algumas proteções de Deus, e lá na frente ele diz: 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você estiver na sombra do Onipotente, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Esse amor que o Pai tem é apresentado de algumas formas. Primeiro, é o amor do Pai que espera a volta do pródigo. É o amor de Deus que espera a volta do filho pródigo. É o amor do Pai que espera o retorno do filho pródigo. Segundo, eu aprendo aqui que não é o homem, não sou eu ou você, quem buscamos a reconciliação com Deus. É Deus quem nos procura, que muda o nosso coração e está pronto a nos receber de volta. A Bíblia diz: se não for pelo Espírito de Deus, a gente não reconhece o erro. Então, quando a gente está lá fora, distante de Deus, não está querendo saber de nada, o amor de Deus, de tão grande que é, Ele vai e alcança a gente lá no mundão, no pecado, maltrapilho, sujo espiritualmente falando, e o amor de Deus nos constrange a tomar uma decisão de voltar para a casa do Pai. Resumindo, pelo nosso próprio prazer, nós jamais procuraríamos a servir a Deus, mas o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus vai entrando no coração da gente, na vida da gente, de uma tal forma que a gente percebe: eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso de amar esse Deus, eu preciso do seu perdão. Aleluia! Quando Cristo veio ao mundo, Deus estava em Cristo, reconciliando-nos com Ele. Não fomos nós que fomos a Cristo, mas Cristo desceu, veio até nós, entregando a sua própria vida. E a Bíblia registra: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo procede de Deus. É Ele quem nos escolheu, quem nos chamou, é Ele quem nos justifica, é Ele que festeja o dia que a gente arrepende dos nossos pecados. Eu disse que está ficando um pouco raro as pessoas alegrar com a vitória dos outros. Eu lembro que algum tempo atrás, quando uma pessoa se decidia a Cristo na igreja, a igreja fazia um movimento de alegria para recepcionar aquela pessoa. E isso tem diminuído. Ah, pastor, é essa doença que está aí. Não é. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: a mesma alegria que havia lá na eternidade, lá no céu, há 2000 anos atrás, quando alguém se arrependia, é a mesma festa que há lá hoje, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. A Bíblia diz que há festa no céu, os anjos festejam. Cadê o glória a Deus que você tem para dar para Ele nesta noite? Diga: ô glória, aleluia. Segundo lugar, é o amor que perdoa e restaura o filho. Esse pródigo não foi recebido de volta como um escravo. Já perceberam que a gente tem a tendência de fazer julgamento das pessoas? Se o cara era isso, a pessoa, a mulher, o homem era isso, então vamos ficar com o pé atrás com ele. Não! O pai recebeu aquele maltrapilho, sujo, quebrado, falido, não como o tal era, mas ele o recebe como filho, o abraça, o beija, coloca o anel, coloca a roupa, glória, manda matar o boi cevado para fazer a festa, porque a alegria do Pai, quando nós nos voltamos para Deus. Aleluia! O perdão é real e a restauração é completa.
Tem gente que avalia as pessoas pelo que ela já fez. E isso é julgamento, não é certo. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. O que interessa na vida de muita gente, ou de todos nós, é o que estamos decidindo agora. Agora. Por isso que a Bíblia diz: hoje é dia de salvação. É hoje, é agora. Eu me proponho a ser fiel ao meu Deus. Eu quero ser fiel. Pastor, mas e amanhã se eu errar? Volta novamente e diz: Pai, eu pequei contra o céu perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe de volta. Oh, e haverá nova festividade no céu, por conta de alguém que se arrepende. Para sermos reconciliados com Deus, temos que passar por 3 atitudes divinas. Primeiro, Deus não imputa a nós as nossas transgressões quando nós voltamos para a casa do Pai. Segundo, Deus coloca as nossas transgressões na conta de Jesus. Oh, glória! E Paulo fala disso em Colossenses 2,14. Diz: olha, a cédula que era contrária a nós nas suas ordenâncias, Ele a tirou. Quem? Jesus tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Levante a sua mão, aleluia, adore ao Senhor. A conta que era contra mim e você, Jesus tirou do meio de nós, cravou na cruz. Está pago, oh glória. E em terceiro lugar, Deus imputou a justiça de Cristo a nós. Irmão, toda vez que eu leio isso, meu coração estremece. Nós, eu, você, ranzinza em alguns momentos, enjoado, cheio de defeitos. A gente pensa coisa errada dos outros. Fulano olhou para mim com a cara torta, deve ser por conta disso. A gente faz um julgamento. Sabe o que Deus fez? Irmão Marcos Henrique, Ele imputou a justiça de Cristo na sua vida. O que significa isso, pastor? Quando Deus olha para a gente, mesmo no momento que a gente está maltrapilho, sujo espiritualmente, Ele enxerga a justiça de Cristo na minha e na sua vida. Aleluia. Por isso que Paulo disse: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Tem alegria? Sente Ele? Pastor, estou meio frião assim, glória é muito difícil para mim. Não, meu irmão, tem motivação para isso, porque você tem razões de sobra para ser adorador de Deus. Você recebeu da parte de Deus a justiça de Cristo na sua vida. Eu e você somos justificados por Ele. E em terceiro lugar, é o amor que celebra a volta do pródigo ao lar. Deus não só perdoa, mas restaura, festeja a volta do filho pródigo ao seu lar. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Houve festa, música, alegria na casa do Pai, porque o filho que estava perdido foi encontrado e o filho que estava morto reviveu. Observe que as janelas, elas estão à nossa disposição, para a gente olhar lá fora. Às vezes em algum momento a gente acha que lá fora que está tudo certo, falando espiritualmente. Lá tem alegria. Quantas vezes já ouvi pessoas dizer: o crente não comemora, não festeja. O crente, meu irmão, o povo mais alegre da terra tem que ser nós. Tem que ser nós. Porque nós estamos livres do fardo do pecado. O mundo lá fora traz algumas alegrias. Traz festas, como por exemplo o carnaval e outras, que leva para lá 2, 3 dias a custo de droga, de prostituição. Depois fica a conta para se pagar. E eu e você que fomos alcançados pelo projeto de Deus, projeto da salvação, nós vamos sair daqui mais alegres, porque a Bíblia diz que era para a gente se alegrando, quanto mais que a gente fosse vendo que está aproximando o dia. Dia de quê? Dia do arrebatamento da igreja. Jesus está voltando a qualquer hora. Finalizo aqui. Deus se alegra quando os pródigos voltam para casa.
Deus celebra com entusiasmo quando os pecadores se arrependem. Os anjos de Deus comemoram a chegada dos pródigos ao lar paterno. Deus tem prazer na misericórdia. Ele se deleita na salvação dos perdidos. Oh, glória a Deus, que amor bendito, que graça infinita, que salvação gloriosa. É comum as pessoas ajudar a outros, né? É comum, eu disse aqui há poucos dias, que a maior ajuda que nós podemos dar a alguém é falar de Jesus para ela, fazer esta pessoa conhecer a Jesus. Mas a pessoa está precisando de alimento, vamos dar o alimento, é importante. A gente precisa estender a mão para quem está precisando, estender a mão. Eu digo sempre que estender a mão para dar é sempre melhor do que estender a mão para receber. Se você pode, ajude as pessoas. Ah, mas eu ajudei, fui acompanhar, dei R$1. Quando eu fui na esquina, a pessoa estava tomando uma bebida com aquele dinheiro. Não faça isso. Se você quer ajudar, ajude. E não vá acompanhar o que está acontecendo. Faça a sua parte. Se você percebe que é malandro, você já toma as providências. Mas não vá acompanhar, porque o Pai não faz assim. O Pai nos dá quando precisamos. E se a gente joga fora o que Ele nos dá, a mão do Pai sempre estará estendida para nos abençoar quantas vezes nós formos ao Pai. Esse amor de Deus é maravilhoso. E eu finalizo aqui esta palavra nesta noite, convidando você para nós não sairmos debaixo da proteção do Pai. Se empenhe, ainda que você precisa abrir mão de alguns direitos seus, abra mão. Ainda que você precisa de engolir seco, como alguns dizem, engula, mas não saia debaixo da proteção do Pai. É Ele quem te sustenta, é Ele quem me sustenta, é Ele quem nos segura. O inimigo está com a flecha armada para atirar sobre nós. E se nós sairmos como esse jovem saiu da casa do seu pai, com milhares de ideias na sua cabeça, projetos que para ele tudo daria certo, mas ele foi atingido porque saiu da casa do pai. Levante comigo a sua mão direita e diga: Deus, me ajude. Diga: meu Pai, me ajude a nunca ter iniciativa de sair debaixo da tua segurança, a sair da tua proteção, a pensar que eu sou capaz. Me ajuda, Pai, a depender do Senhor sempre. Amém, amém, amém. Olha, nós vivemos alguns princípios na terra, e um dos princípios que nós temos que ter bastante cuidado é o princípio da legalidade. Nossa legalidade não está baseada nos nossos atos. A nossa legalidade está baseada na cruz de Cristo. Pastor, eu oro, eu tenho um conhecimento amplo. Deixa eu te pedir, não saia debaixo da proteção do Pai. Se você sair para fora, a flecha, os dardos podem te atingirem. E eu não quero isso, e o nosso Pai, muito menos para a nossa vida. Vamos ficar debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós vamos então para o nosso louvor, como combinado. Já vamos. E você vai adorar a Deus com esse cântico, juntamente com o nosso ministério de louvor. E nós vamos voltar para casa. Aleluia. Orar para que Deus tome essas novas autoridades que foram eleitas com voto, para que sejam quebrantados, para que tenham um propósito de fato, de ser aquilo para os quais eles foram eleitos, né? Você acredita que Deus pode fazer? Tem muitos crentes que serão eleitos, muitos que não são evangélicos, que também têm comprometimento com as coisas boas. Eu creio que Deus pode trazer ao nosso país, ao mundo, dias melhores do que estamos vivendo. Eu creio que nós estamos debaixo de algumas dificuldades,
E os maiores culpados somos nós, que não temos abraçado a fé em Cristo da forma que precisávamos. Nós temos recuado. E a Bíblia diz que aquele que recua, o Senhor não tem prazer nele. Então não esconda onde você estiver. Glória a Deus. Diga: eu sirvo a Deus. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Pode ser que eu precise estar ali em algum lugar onde não seja tão certo, mas diga: eu estou aqui, mas eu não concordo com isso. Eu tenho um alvo, o meu alvo é chegar lá do outro lado. Eu não quero sair debaixo da proteção do meu Pai. E eu quero abençoar a sua vida, no seu trabalho, onde você estiver, em nome de Jesus. Pastor, eu estou desempregado. Eu te abençoo em nome de Jesus, nesta noite, para que as portas se abram na sua vida financeira. A gente parece que está esquecendo que o mais importante é na vida espiritual, mas eu quero que Deus abra a porta na sua vida financeira e te dê uma vontade de ser crente cada vez mais, de orar mais, de ler mais a Bíblia, de buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu oro para que a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho na obra de Deus seja próspero, tem entusiasmo, tem alegria, tem resposta do céu e tem o mover do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus.